Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, é aquele que vive e que reina para todos sempre. Shavuot a todos, uma excelente semana, que o Criador dos céus e da terra venha cobrir a sua vida nesta semana com toda a sorte de bênção, que todas as berahá do Altíssimo venha estar sobre a sua vida, sobre sua casa e sobre sua família, no nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Olha só, eu sou o profeta Monteiro e começando esta semana, eu quero estar meditando com você em uma palavra de fé, em uma palavra de autoridade, e logo depois eu quero estar fazendo uma oração por você. Hoje é domingo, eu não pude estar ali em Turvo, né? Por causa do tempo e outras questões, não pude estar ali em Turvo, com o povo abençoado de Turvo. Mas eu quero meditar na palavra e quero fazer uma oração especial para todo o povo de Turvo, todos que estiverem assistindo esse vídeo, não só o povo de Turvo, mas também aqui da cidade de Guarapuava, de Palmeirinha e de todas as cidades circunvizinhas aqui de Guarapuava, cidade abençoada, cidade maravilhosa, a qual o Eterno escolheu para que aqui nós viéssemos estar orando pelo povo, abençoando toda esta cidade, todo este povo, esse estado, o estado do Paraná, o Brasil e todo o mundo. Daqui nós liberamos bênção sobre todos, oramos por Jerusalém, oramos por Israel, oramos por todo o povo hebreu, o povo hebreu, oramos também pelo povo ali de São José dos Pinhais. Hoje eu estive conversando com um amigo, né, o irmão Luiz, né, ali de São José dos Pinhais. Um forte abraço, um beijo no coração do nosso querido irmão Luiz e todo o povo ali que nós amamos tanto, o povo de São José dos Pinhais e todos os lugares aonde passei durante 21 anos que eu estive pregando em religiões. Fui afiliado a vários outros ministérios e estive pregando em várias cidades, passei por mais de 40 cidades aqui do estado do Paraná e aonde passei eu creio que teve aqueles que me amaram e teve aqueles que me odiaram, né? Porque é assim, né? Yeshua, aonde passava, tinha aqueles que o amavam e tinha aqueles também que o odiavam. Como eu falei esses dias, as trevas não se mistura com a luz. Quem é da luz vai amar a verdade, mas quem é das trevas jamais vai aceitar a verdade, porque a verdade ela liberta, a verdade ela mostra a realidade, e muitas pessoas não aceitam a verdade, não aceitam a realidade, então elas querem viver em trevas, não trevas físicas, mas trevas espirituais, né? Eu quero estar meditando com você, juntamente, já deixa preparado aí o seu copo com água, né? Daqui a pouquinho eu quero estar consagrando o copo com água, para que você venha tomar desta água e através desta água você venha ser tocado pelo poder do Altíssimo. Olha só, eu quero estar meditando juntamente com você no que está escrito no livro de Jó, no livro de Jó, Iov, né? Iov, aqui no capítulo 3, o versículo 25 e o versículo 26 do livro de Iov, do livro de Jó, né? E eu quero estar falando sobre ferramentas que o maligno tem usado para causar dano à vida das pessoas. Há muitas pessoas que são afligidas, que são atacadas, porque o maligno ele usa ferramentas. E as três principais ferramentas do maligno, nós vamos falar da última ferramenta hoje. As três principais ferramentas do maligno é a mentira, segundo, a dúvida, em terceiro lugar, o medo. E nós vamos falar do medo. O medo é terrível. O medo ele é um bloqueio para as bênçãos do Altíssimo. O medo ele impede você de alcançar o que você deseja. O medo impede você de avançar. Como eu sempre digo, pior do que você fazer algo e não dar certo é você não fazer nada.
Tem muitas pessoas que têm medo de fazer algo e dá errado. Ah, profeta, e se eu fizer e dar errado? Mas não tem problema. O problema não é você fazer e dar errado. O problema é você não fazer nada. O problema é você não tentar, é você não buscar, é você não se dedicar. Esse é o problema. E uma coisa que impede as pessoas de prosseguir é o medo. Olha só. Ali na carta do profeta Yashaliyahu, o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, está escrito assim: que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. O que significa isso? O maligno, ele tem ferramenta. Ele tem ferramenta. E uma das ferramentas mais terríveis, que não só é uma ferramenta, mas também é a própria natureza do maligno. E tem pessoa que faz uso dela como se tivesse, como diz em provérbio, comendo pão, uma fatia de pão. Tem gente que faz uso desta ferramenta e não sabe o dano que ela está causando à vida dela. A mentira é a própria natureza de Hassatã. E toda vez que alguém faz uso da mentira, ela está dando legalidade para que Hassatã entre na vida dela, penetre na vida dela. Olha só, a mentira é a própria natureza de Hassatã. E Yahushua HaMashiach, ele disse no Evangelho de Yohanan, capítulo 8, versículo 44, que Hassatã, ele é o pai da mentira. E ele é mentiroso, e ele nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, a natureza de Hassatã é a própria mentira. E nós temos que tirar completamente isso da nossa vida. Por mais que você talvez venha ter um prejuízo por falar a verdade sempre é a melhor opção. Por quê? Porque a verdade é a natureza de Yahushua. Yahushua HaMashiach, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade é a natureza do mestre. A verdade é a natureza dele. A mentira é a natureza de Hassatã. Segunda ferramenta, a dúvida. Porque toda vez que você duvidar, você vai ter problema. A palavra diz que Moshe enviou 12 espias na terra de Canaã. Após 2 anos que eles estavam no deserto, havia saído do Mizraim, do Egito, e eles estavam na terra, ali no deserto, e eles mandaram, não porque o Eterno quis, mas eles quiseram, e mandaram 12 espias. 12 espias. O Eterno havia falado: eu darei a vocês essa terra, terra Eretzavat Halav Udevash, terra que mana leite e mel. Eretz, terra que mana leite e mel, terra de prosperidade, terra de vitória. E aquele povo foi para lá, mesmo tendo esse conhecimento desta palavra, desta profecia, que o Eterno havia dado a eles aquela terra. 10 deles se encheram de dúvida e voltaram e disseram a Moshe: não tem como nós entrar lá, são gigantes, são pessoas gigantescas, nós, olhando para eles, nós éramos como gafanhotos, e não entraram na terra. E aí passaram mais 38 anos vagando naquele deserto, para que todos aqueles que havia naquela idade, acima de 20 anos, morresse, porque o Eterno falou: vocês não vão entrar mais, somente Yehoshua e Caleb e Josué entraram na terra prometida, porque eles não duvidaram. Eles disseram: se o Eterno falou que a terra é nossa, então vamos lá, porque é nossa. Mas 10 deles, representando as 10 tribos, duvidaram, e a dúvida impediu que eles entrassem na bênção. E assim acontece com muita gente que está cheio de dúvida,
por isso não entra na bênção, por isso não consegue entrar naquilo que o Eterno tem para ela. A dúvida, ela impede você de entrar na bênção do Eterno. Olha só, e o medo? O medo é terrível. Na palavra, nas Sagradas Escrituras, em toda a Bíblia, está escrito: não temas. Sabe quantas vezes? 366 vezes. Uma vez para cada dia do ano. Uma vez para cada dia do ano. Levanta de manhã e diga: não terei medo, não temas. Fala para você mesmo: não temas, não tenha medo. Todos os dias. E no ano bissexto ainda tem um dia a mais para o ano bissexto. Sempre diga: não temas. Fala para você mesmo: não temas, não tenha medo. Porque o medo impede você de alcançar a vitória. O medo faz você ficar estagnado. O medo faz você seguir a massa. Muitas daquelas pessoas que estavam ali no deserto seguiram o medo dos 10. As 12 tribos. 10 das 12 tribos seguiram o medo dos 10 e foram impedidos de desfrutar das bênçãos do Altíssimo. E todas as vezes que você tem medo de acreditar, que você tem medo de avançar, que você tem medo de se lançar, porque se o Eterno diz que você vai vencer, então creia e não tenha medo, não temas. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Jó, capítulo 25, capítulo 3, versículo 25, desculpa, capítulo 3, versículo 25, olha o que está escrito: porque eu temia, pois o que eu temia me sobreveio. Pois o que eu temia, porque o que eu tinha medo me sobreveio. Ele tinha medo. Jó, ele tinha um pecado. Tem muita gente que fala que não, Jó era um super santo. Não era assim. Maldição sem causa não vem. Se eu não delegar legalidade para que a maldição entre na minha vida, podem fazer macumba, podem rogar praga, podem ter inveja, podem fazer o que for, que não vai tocar na minha vida, se não houver uma brecha, se não houver um espaço, uma legalidade. Satã, ele é extremamente legalista. Ele vai procurar uma brecha, ele vai procurar um espaço, e ele vai trabalhar em cima da tentação, da acusação. Ele vai tentar te colocar medo, ele vai tentar te colocar dúvida. As mentiras dele vai colar em você como se como se fosse verdade, porque tem muita gente acreditando em mentira como se fosse verdade. E mesmo aquilo não surtindo efeito nenhum, ela continua acreditando em mentiras. Porque ela tem dúvida: será que é verdade? Será que não é? A verdade é a palavra. Está escrito que Satã se apresentou diante de Elohim, de Adonai, do Eterno, e disse para o Eterno. O Eterno perguntou primeiro para ele: de onde tu vem, Satã? E ele disse: de rodear a terra e de observar os seres humanos. O Eterno lá de cima estava vendo Satã, porque ele pensou que não. Mas o Eterno vê todas as coisas. E sabe aonde Satã estava? Do ladinho de Jó, ao seu derredor. Ao seu derredor. Ao seu derredor. Satã estava. Por isso que o Eterno perguntou. O Eterno sabia. O Eterno perguntou porque não tem nada escondido aos olhos do Eterno. E o Eterno perguntou: de onde tu vem, Satã? E ele disse: de rodear a terra e de observar os seres humanos. E o Eterno disse: então você estava vendo o meu servo Jó? E Satã disse: sim, eu estava vendo. O Eterno disse: ele é um homem reto, íntegro, temente a Elohim. São 3 qualidades, sem dúvida. Reto, pessoas que não faz rodeio,
pessoas que falam a verdade, reto, íntegro, pessoas que você pode confiar. Pessoa íntegra são pessoas confiáveis. Temente a Elohim, a melhor qualidade dele. Porém, ele tinha um defeito. Sabe o que ele fazia? Ele desviava do mal. Ele se desviava do problema. Ele não enfrentava o problema. E sabe qual era o problema que Jó tinha? Sabe qual era o problema de Jó? Os filhos de Jó, ele era tão ocupado em falar com as pessoas, ele era tão ocupado em direcionar outras pessoas, porque ele era um homem sábio, considerado um homem sábio, e ele sentava no meio do seu quintal, e as pessoas vinham, e ele ensinava as pessoas. Mas ele estava tão ocupado com os outros, que ele esqueceu dos seus filhos. Ele esqueceu dos seus filhos, ele não educava seus filhos. Ele não educava os seus filhos, porque ele tinha medo de perder os filhos. Ele tinha medo de perder os filhos. Ele tinha medo de chamar a atenção dos filhos e o filho se revoltar contra ele. Jó tinha medo de alguma coisa, e medo da mulher. A esposa dele, quando ele falava, nossos filhos estão fazendo besteira. Porque a palavra diz que os filhos reuniam com as irmãs, com as filhas, e tinham relações com as próprias irmãs. Os filhos de Jó tinham relações com as próprias irmãs, fazia banquete, se embriagava e fazia tudo que não prestava. E sabe o que Jó fazia? Vista grossa. Jó fazia vista grossa. Tem um ditado que diz que depois que o leite derramou, não adianta chorar pelo mesmo. Depois que a vaca já foi para o brejo, não adianta se espernear, não adianta se bater. Depois que a situação já virou, tem que ser corrigida antes. É como uma represa. Depois que a represa estourou, não tem mais como segurar. E Jó tinha medo de chamar a atenção dos filhos. Quando Jó falava para a esposa, porque é normal o marido conversar com a esposa, então Jó falava para a esposa, olha amor, os nossos filhos estão fazendo besteira, estão fazendo o que não presta, eu vou chamar a atenção deles. Aí a esposa dizia, calma Jó, são jovens, um dia eles se aprumam. Quem é que nunca fez besteira quando jovem? E Jó fazia o quê? Vista grossa. Jó tapava os olhos, porém o Eterno não tapa os olhos, e nem Rassatã tapa os olhos. Os olhos dele estão observando a cada um de nós, todos os dias. Ele está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Rassatã. O salmista Davi disse que se ele se escondesse no mais profundo do abismo, ali o Eterno estaria vendo ele. O Eterno vê tudo, e o diabo está sempre rodeando as pessoas, com seus anjos, com seus demônios, com seus shedins, rodeando as pessoas, e vendo as fraquezas das pessoas, e usando ferramentas para colocar problema na vida das pessoas. E uma das ferramentas principais de Rassatã é o medo. E Jó tinha medo. Jó tinha medo. Ele tinha medo de chamar a atenção dos filhos. Ele tinha medo de corrigir os filhos. E os filhos se revoltar contra ele. A esposa se revoltar contra ele. Só que o medo dele não adianta, ele evitar de fazer o que é certo não adiantou nada. Ele era homem reto, íntegro, temente a Elohim, só que ele tinha um pecado, ele se desviava do mal dos filhos. Ele se desviava, ou seja, ele fingia que não via, ele não confrontava o mal que os filhos faziam. E quantas pessoas não estão sofrendo por causa do medo? Quantas pessoas não estão padecendo por causa do medo? Tem medo de falar a verdade,
E tem muita gente indo rumo ao inferno, porque tem medo de enfrentar e de falar a verdade. Eu enfrentei a religião, por isso que eu saí da religião, porque eu cansei de ver tanta mentira. Eu cansei de ouvir tanta promessa que não se cumpria, tanta gente sendo enganada dentro das religiões. Eu venci meu medo, eu enfrentei. Eu enfrentei e enfrento até hoje. Eu enfrento medo até hoje. Eu enfrento. Se eu tenho medo de alguma coisa, eu vou lá e enfrento aquilo. E fico firme na promessa do Eterno, porque eu sei que a palavra dele não falha. Se ele diz que eu vou entrar na terra que mana leite e mel, eu vou entrar na terra que mana leite e mel, e acabou. Eretz Zavat Halavo Devash, eu vou entrar na terra que mana leite e mel. Se o Eterno prometeu, se ele diz que vai ser minha, se ele diz que a terra que mana leite e mel vai ser minha, vai ser minha. Tem gigante, a vitória será maior ainda. Se você venceu uma formiga, ninguém dá nem atenção. Você pisou numa formiga, bem. Mas quando você mata uma onça, quando você mata um leão, aí todo mundo fala lá, matou o leão. Mas quando você mata uma formiga, só uma formiga. Quanto maior o obstáculo, maior será a vitória. Quanto maior a dificuldade, maior será a vitória. O que eu não posso fazer é me dobrar diante da situação. O que eu não posso fazer é me dobrar diante da circunstância, de me dobrar diante dos problemas, deixar de crer na palavra do Eterno. O Jó disse aqui: o que eu mais temia, o que eu temia, me sobreveio. Era o medo dele. Você quer ter problema? Tenha medo, que o medo chama problema, o medo chama dificuldade, o medo chama derrota. Tudo que você tem medo vai acontecer com você se você não enfrentar o teu medo. A única maneira de você impedir que o medo vença você é você confrontando ele e derrotando ele. Quando Yehoshua entrou na terra prometida, passou o Iarden, o Jordão, passou o Rio Jordão, um dos lugares mais largos do Rio Jordão, quando ele passou ali, a primeira cidade que ele se confrontou, que ele se deparou, foi Jericó. Claro que todos eles ficaram com medo. Todos os dias que eles rodeavam a cidade de Jericó, eles estavam enfrentando os medos deles. Porque você vai vencer quando você enfrentar os teus medos. Tem um irmão abençoado, o irmão Antônio, um beijo no coração do senhor, querido. O irmão Antônio, ele disse que ele olhava nos vídeos a minha pessoa, ele tinha medo, disse que eu tinha cara de bravo. Hoje é um amor de pessoa, está aqui, eu abraço ele aqui, é uma bênção. Ele falou: não é nada do que eu pensava. Eu achava que o senhor era bruto, que o senhor era truculento, que o senhor era mal educado. Hoje o senhor é uma bênção. Tem gente que fica com medo. Tem gente que fica com medo e deixa de ser abençoado por causa do medo. Deixa de receber a vitória por causa do medo. O profeta Monteiro é muito bravo. Sou bravo contra o mal. Sou bravo contra aquilo que não presta. Eu enfrento mesmo. Eu sou bravo mesmo. Para defender as ovelhas que o Eterno colocou a minha responsabilidade, eu vou longe. Eu vou longe. Para defender o que o Eterno me deu. O Eterno colocou as ovelhas que o Eterno colocou na minha responsabilidade aqui. Eu jejuo, eu me consagro, eu vou de madrugada, eu oro toda madrugada, eu estou ali clamando para defender aquilo que o Eterno colocou na minha vida. Sou bravo mesmo. Contra o diabo eu sou bravo. Contra o mal eu sou bravo mesmo.
ele lança as tentações dele, eu enfrento mesmo. Eu não me deixo me abater com os problemas, não. E olha que eu enfrento o problema. Quem olha não pensa a dificuldade que eu passo. Só que o diabo não vai ver uma lágrima cair do meu olho. Não vai. O diabo não. Eu choro perante o Eterno. Eu choro diante da glória do Eterno, para glorificar o nome dele. Eu vou chorar o dia que ele me der a vitória nessa circunstância. O dia que ele colocar eu no alto retiro. O dia que ele me pôr na terra prometida, no Eretz Zavat Halav Devash. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Mas chorar glorificando o nome dele. Chorar de alegria. Mas enquanto eu estiver lutando, o diabo não vai ver uma lágrima minha cair. Não vai. Ele não vai. No nome de Yahushua HaMashiach, que o Pai me dê essa graça. Olha aqui. Pois o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu comigo. Tem receio? Tem medo de ser mandado embora? Vai ser mandado embora. Você tem medo de enfrentar o problema? O problema vai vir sobre você e vai dominar a sua vida. Você tem medo de alguma coisa? Enfrenta ele. Não desvia do mal, não desvia do problema, bate de frente com ele, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Elohim, se sujeita ao Eterno. Esteja dentro da palavra, embaixo da autoridade da palavra, e enfrenta o diabo de cara, de cabeça erguida, e ponha ele para correr. Quem tem que fugir de você é o diabo, e não você fugir dele. Jó fugia, e isso deu legalidade. Isso é um pecado, e deu legalidade para o mal entrar na vida dele. Permitiu que o diabo entrasse na vida de Jó. O medo que eu mais temia me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu. Enfrenta seus medos, enfrenta seus medos, bata de frente com o problema, e você vai glorificar o nome do Eterno. Não fica ali prostrado como aquele povo na beira do mar. Não, mete o cajado na água e o mar vai se abrir. Não tenha medo, não temas. Se você tiver medo de atravessar o mar, os egípcios vão te pegar e vão acabar com você. Mas enfrenta, e o Eterno te dará a vitória. Pega o copo com água. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento, mediante a tua santa e sagrada palavra, eu abençoo, Pai, a vida de todos que assistiram esta live, este vídeo, esta oração, que estão assistindo esta oração e que ouviram esta palavra. Pessoas que estão dizendo: eu vou enfrentar, a partir de hoje eu vou andar de cabeça erguida. Chega de ser humilhado, chega de viver debaixo dos pés do cão, chega de viver com medo, chega de viver numa mentira, chega de ter dúvida. A partir de hoje eu vou tomar posse da minha vitória. Eu creio que o Eterno já me deu a vitória, eu creio que o Eterno já me fez mais que vencedor, eu creio que o Eterno não permitirá que o mal toque em mim, e nem praga alguma chega na minha casa ou na minha família. Poderoso Criador dos céus e da terra, que a partir desse momento esta pessoa venha enfrentar o medo dela, venha enfrentar tudo aquilo que tem escravizado ela, que tem contaminado a mente, o pensamento, o sentimento desta pessoa. Pai, eu uso o poder e a autoridade que há no teu santo nome e consagro esse copo com água, coloco nele uma unção de coragem, de ousadia, de intrepidez, porque o intrépido lança fora todo medo. E assim, meu Pai, eu declaro todos abençoados, o doente curado, o necessitado próspero. Eu determino a bênção de ti sobre esta vida. Eretz Zavat Halav o Devash, terra que mana leite e mel. Eu determino nesta vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Toma posse, beba do copo com água. Receba a sua vitória. A nossa congregação está aberta todos os dias, 7:30 da noite.
Rua Eduardo Chaia, número 2899. Você que tem medo de vir aqui, venha. Eu sou um guerreiro do Eterno para poder enfrentar todos os males. Eu não me dobro. Se for preciso eu entrar na cova dos leões, eu vou entrar na cova do leão. Se for preciso fornalha de fogo ardente, eu vou lá para dentro. E seja feita a vontade do Eterno. No nome de Yahushua HaMashiach. Venha participar. Rua Eduardo Chaia, número 2899. Bairro Boqueirão, cidade de Guarapuava. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e muita prosperidade. Nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.